Deus. Em nome de Jesus, o Pai. Amém. Amém? Amém? Pode sentar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar aqui, graças a Deus, porque Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Deus nos surpreende todos os momentos de nossas vidas. Foi dito na igreja e a gente tem como via de regra que Deus tem tudo sob o controle dele. Às vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo e é para nos provar, mas hoje eu entendo que, e eu costumo falar em todo lugar onde eu vou, tudo é um aprendizado para nós. Nós temos que extrair de todas as oportunidades que nós temos o melhor, porque o cristão é assim. No meio da derrota, ele tira uma oportunidade de abençoar alguém. Essa é a nossa essência. A gente vê pessoas, que nem o irmão disse, que reclama de tudo. Tem gente que reclama literalmente de tudo. Reclama que não tem, reclama que tem. Reclama que está comendo ovo, mas reclama que está comendo salmão também. Tem gente que reclama de tudo. Mas nós estamos aqui para mudar isso, amém? Eu tinha uma outra palavra, um outro início, né, para falar, mas graças a Deus que a gente anda movido e conduzido pelo Espírito Santo. Então vamos abrir nossa Bíblia, livro de Mateus, amém? Muito feliz de estar aqui com a minha esposa linda, maravilhosa, que está me acompanhando hoje. Estou também com a nossa líder Débora, que veio na nossa retaguarda aí. E Deus é maravilhoso, amém? Muito feliz de estar aqui. Feliz demais de ver a felicidade do meu amigo Rafa. Eu já vi esse homem algumas vezes triste, foi muito triste para mim. Ver ele triste e eu não poder falar nada, porque Deus não me deixava falar nada. Mas hoje eu vejo ele feliz e eu fico extremamente feliz por isso. Amém? Livro de Mateus, capítulo 14, amém? Versículo 22. Livro de Mateus, capítulo 14, no seu versículo 22, e ele diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu aos discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Versículo 28 diz assim: o Senhor disse, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E ele disse: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Amém? Não era esse texto que eu tinha em mente, mas Deus é maravilhoso, né? Eu fiz uma oração, e quando eu abri a Bíblia, no texto que eu tinha em mente, e só faltava eu escrever, eu abri a Bíblia e não enxergava nada. Não entendia nada daquele texto. E eu falei: meu Deus do céu. E eu orei ao Senhor, e conversando com o Senhor na oração, Ele me mostrou esse texto. Vamos falar hoje, eu não costumo colocar muito um tema na pregação, mas eu acho, de uns dias para cá, eu estou achando importante. Porque não é porque Deus vai falar com você sobre isso. Deus fala particularmente com cada um, porque Ele não é
Ele tem algo personalizado para nós. Não é algo separado, é personalizado, é do jeito que você quer. Do jeito que você precisa, na verdade. Mas hoje vamos falar de profundidade. Amém? Vamos falar um pouco sobre profundidade. E eu já quero dizer logo no começo, para viver profundidade, a gente precisa primordialmente de duas coisas. Lógico que para viver a profundidade a gente precisa de dedicação, a gente precisa de estudo, a gente precisa de constância, mas a gente precisa primordialmente de duas coisas. Para viver a profundidade, isso vai exigir de nós duas coisas: uma decisão e uma ação. Porque não tem como viver a profundidade sendo alguém parcial. Como é que eu vou viver a profundidade de Deus sendo que eu sou parcial? Ora eu quero, ora não quero. Ora eu quero preta, ora eu quero branca. Ora eu quero sair, ora eu quero ficar. Não tem como viver profundidade desse jeito. Não tem como viver profundidade com Deus sendo indeciso. Será que eu quero o Senhor hoje? Será que eu não quero? Mas hoje Deus me abençoou, beleza, eu vou para a igreja. Amanhã eu não quero mais, hoje eu não queria aquilo que eu pedi. Agora, não tem como viver profundidade sendo indeciso. Não tem como viver profundidade com Deus sendo superficial. Hoje nós vemos, com o advento da internet, pessoas que sabem de diversas coisas. Sabe do que acontece no bairro, sabe o que acontece na Ucrânia, sabe o que acontece no Irã, sabe o que acontece nos Estados Unidos, mas aí você pergunta, e essa notícia aí, o que é que vai acontecer após disso? Ah, não sei, eu sei que essa foi a notícia. E muitas vezes, hoje não, porque estamos aqui, porque somos remanescentes, somos o povo escolhido, porque muitos não estão aqui, mas nós estamos. Hoje nós escolhemos viver com o Senhor. Mas não tem como nós vivermos a profundidade sendo parciais, sendo superficiais, conhecendo somente aquele pouco de Deus que nos agradou e a profundidade de Deus a gente não quer conhecer. O que Deus realmente tem para nossas vidas eu não quero, eu quero minha bênção aqui, beleza, agora eu saio. Porque eu estou com os nossos pastores há 12 anos já, que eu acompanho eles. E uma vez eu conversei com o meu pastor, a gente conversava mais, né? Agora a gente se distanciou um pouco por conta das obrigações, né? Mas eu falei para ele, a gente vê um ciclo acontecendo na igreja, pastor. A gente vê pessoas que começam o ano mal mesmo com o Senhor. Por quê? Porque no final do ano ela disse assim, eu preciso viajar com minha família, eu preciso descansar. E não é nada impossível isso, não é, como eu posso dizer, não é um pecado você fazer isso. Mas nesse descanso com a família, as pessoas acabam se distanciando de Deus, esquecendo quem cuidou de todo o ano dela para chegar no final do ano e ter a providência, e ter o momento, e ter a oportunidade de passear, de se divertir, esquece. Então voltam para a igreja destruídas, e passam os meses destruídas, e vão aprendendo mais de Deus, e vão voltando para o reino, e vão pedindo conhecimento, e vão recebendo conhecimento, e vão tendo até intimidade com Deus, e no meio do ano elas estão ótimas. Elas estão bem, eu estou bem com Deus, mas o ano vai passando novamente e Deus vai abençoando, porque Deus é assim. Ele é longânimo e Ele vê que você está ali, Ele vai te abençoar pelo seu esforço. E vai chegando no final do ano, a mesma história se repete, eu preciso de um tempo para mim. Ótimo, você precisa, todo mundo precisa de um tempo para você. Mas não se esqueça daquele que te deu tudo que você tem hoje. Então a gente vê pessoas sendo parciais com Deus. É o crente girafa, né?
O crente está aqui, mas a cabeça está lá longe. Estou pensando na viagem. Nossa, como foi bom aquela viagem. Está na igreja, mas a cabeça está lá longe. É o famoso crente girafa. Para viver a profundidade de Deus, nós precisamos ter essa visão que aconteceu em Ezequiel 47. Porque a palavra diz que, ele diz que, na visão dele, um homem apareceu com um cordel e mediu ali 1000 côvados, 500 metros, e ele adentrou e a água batia nos tornozelos. A gente já entende que não é algo natural, é algo sobrenatural, é algo espiritual, porque não tem como você entrar 500 metros dentro de um rio e continuar batendo nos seus tornozelos. Aí você já entende que isso é espiritual. Então ele diz que ele mediu mais 1000 côvados e ele entrou. E mediu mais 1000 e ele entrou também. Então chegou a medida de 4000 côvados. E ele dizia, agora não dá mais para ir. Se eu entrar, só dá para entrar nadando. Só dá para entrar nadando. Agora, se eu entrar para ir, eu não sinto mais o chão embaixo dos meus pés. Se eu entrar para este lugar, eu não tenho mais a segurança que eu tive até aqui. E nós entendemos uma coisa: para viver a profundidade com Deus, nós precisamos confiar nele. Mas confiar em uma maneira sobrenatural de Ele falar para você, coloca o pé, você não vê chão, mas você coloca o pé porque Ele mandou. Você entrar em um lugar e Ele falar, vai e faz, você não sabe como, mas Ele mandou, você vai e faz. Esse é o nível de confiança que Ele quer conosco. Não tem como viver profundidade com Deus, eu ainda pisando meus pés no chão e falando, aqui está bom para mim. Porque antes, eu ficasse fora do rio e nem meus pés molhassem. Porque existem, no meu modo de ver, como a gente entra no reino de Deus, 3 estágios primordiais. Quando a gente entra no reino de Deus, a gente já saiu do mundo, Ele já tirou nós do charco de lodo e entramos no reino de Deus, e chega no momento que a gente quer conhecimento. A gente quer entender mais de Deus, e conhecimento a gente adquire na Bíblia. Aqui a gente adquire conhecimento. Então eu posso continuar caminhando, sentindo o chão embaixo dos meus pés e adquirir conhecimento. Porque eu vou ler até onde eu quero, eu vou buscar até onde eu quero. Conhecimento é Bíblia mas eu vou até onde eu quero. E chega um momento que a gente passa dessa fase e a gente quer intimidade com Deus. E a gente vai buscando intimidade você consegue no jejum e na oração. E a gente vai jejuando, a gente vai orando e vem intimidade. A gente começa a ter conversas com Deus. Como eu disse na igreja, eu tive uma conversa com Deus. Eu falei, Deus, eu quero um carro assim e assim. Eu quero dessa cor e eu quero desse modelo. E Ele me deu. E a gente começa a ter esse nível de intimidade com Deus. Poucas pessoas sabem do meu processo na empresa. Tudo o que aconteceu eu contei na igreja, eu orando e eu parei de orar. A gente começa a conversar e eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, a resposta que eu quero do Senhor, dessas 2 vagas que eu estou disputando, que eu estou na empresa, eu quero que o processo comece no começo do mês. Eu recebi uma mensagem dia 27, meu processo ia começar dia 2. Só começou dia 2 porque dia 1º foi domingo. Por isso começou dia 2. Então tem essa intimidade com Deus, e essa intimidade a gente consegue no jejum e na oração, mas profundidade é diferente. Profundidade a gente tem que entender que não é com meus pés no chão que eu vou entrar na profundidade de Deus. Naamã teve que entender que ele precisava sair de onde ele estava e mergulhar para ser curado. A gente só vai conseguir viver a profundidade com Deus, que quando a gente olhar assim e falar, agora não dá mais pé, então eu vou nadando, eu vou mergulhar, eu vou entrar num ambiente que Ele quer que eu entre, porque eu quero isso para mim. A gente chegou em um nível que não dá mais para brincar, não. Eu estou falando nós, igreja, porque a gente já passou desse nível de conhecimento. Conhecimento a gente tem. Por mais que alguns sejam limitados de conhecimento, mas porque querem, porque a Bíblia está aí, essa é a palavra. Conhecimento tem, está aqui.
Eu não conheci, mas eu seguia um grande homem, lia muitos livros. E um dia ele começou a ler a Bíblia por intermédio de um cristão que falou com ele. E ele disse, todos os livros que eu li até hoje, de todos os assuntos, eu encontrei todos aqui dentro. Todos estão aqui dentro, todos são tirados daqui. E a gente tem a Bíblia na mão para adquirir conhecimento. Então, o que eu quero dizer com superficialidade, não é só ler a Bíblia, mas conhecer o que Ele quer nos falar. Mas entender quais são as nuances do texto, o que Ele quer que nós entendamos com isso. Não adianta eu ler a Bíblia de capa a capa e não empregar um versículo desse na minha vida. Eu vi uma pessoa uma vez falando que leu a Bíblia mais de 50 vezes. Eu vi em um vídeo, né? Ele falando para o pastor da igreja dele que leu a Bíblia mais de 50 vezes. E depois daquilo o pastor falou para outra pessoa, ele pode até ter lido, eu não duvido. Mas pergunta para ele qual dos versículos que ele empregou na vida dele. Porque eu estou aqui com ele e não vejo nenhum sendo empregado. Então é importante tirar daqui o que Ele quer. Qual é a vontade dEle? Esse é o conhecimento. A gente busca em intimidade, mas Ele quer mais. Ele quer ter de nós a profundidade. Porque Ele tem coisas sobrenaturais para fazer em nós e através de nós. Mas nós precisamos entrar na profundidade de Deus. Ezequiel 47 é um texto que exemplifica muito bem isso, mas eu podia falar disso, mas eu pedi para Deus algo mais, então Ele me mostrou aqui a vida de Pedro. E eu quero dizer para você que para entrar na profundidade de Deus, não vai ser algo tranquilo. Esse episódio aqui exemplifica muito bem, porque era um episódio aterrorizador. Era alta madrugada. O barco batia, não se destruía, não acontecia nada, e eles ficavam batendo de um lado para o outro. Mas em meio a esta alta madrugada, em meio a todos aqueles homens com medo, Pedro decidiu fazer algo diferente. Pedro falou para Jesus, se for você, fala para mim que eu vou. E ele falou, vem, e ele foi. Aí a palavra diz, mas ele caiu, e quantas vezes nós caímos? E quantas vezes falou para você ir lá falar para aquela irmã, fala isso e você não foi? Quantas vezes falou, vai que a bênção já está lá te esperando e você não teve coragem de ir? E nós viemos falar de Pedro. Que pelo que eu entendo, não está dito aqui, mas pelo que eu entendo, ele não andou uma vez no mar, mas andou duas. Porque a palavra diz que quando eles entraram no barco, não diz que eles apareceram no barco, nem que Jesus transportou ele para o barco, diz que eles entraram. Então eles voltaram andando, eu acredito. Mas isso é o de menos. Eu quero dizer para você que para viver a profundidade de Deus, não dá para ficar no lugar de conforto. O mar está batendo, mas eu estou dentro do barco. O negócio está feio aí fora, mas eu estou aqui dentro do barco. A gente precisa sair desse lugar de conformismo, porque a gente chega em um estágio que a gente acha que está bom. Deus tem me abençoado e tem sim, porque Deus abençoa você. Deus tem me guardado e tem sim, porque o povo de Deus é guardado. Quantas coisas acontecem na nossa frente e Deus nos livra. Quantos livramentos nós temos tido e nem sabemos. Quantas coisas têm acontecido? Porque nós escolhemos estar com Deus. Mas Deus diz, não, eu quero vocês, mas eu quero mais de vocês. Tem conhecimento? Tem de mim, ótimo. Tem intimidade? Tem, mas precisa de algo mais. Eu só quero fazer uma metáfora aqui, não sei se vai ser muito própria, mas eu quero dizer, todo mundo aqui já foi na praia, né? E você pode ir na praia e não entrar no mar? Pode. Acho que pode. E você pode vir na igreja e não entrar na presença de Deus? Pode. Quantas pessoas não vêm na igreja e não entram na presença de Deus?
Mas a presença de Deus não pode ser um local que a gente frequenta. Tem que ser um lugar onde a gente vive. Porque um local a gente vai e frequenta. Mas um lugar é onde a gente vive. O que é diferente disso? Eu posso ir na praia e não entrar no mar? Posso também. Minha vida não vai mudar. Eu posso vir na igreja e não entrar na presença de Deus? Também posso. Mas eu quero dizer para você, se você escolher entrar na presença de Deus, só aí você vai sentir a transformação do Espírito Santo na sua vida. E não vai ser como ir na praia, entrar no mar e voltar como algumas pessoas dizem, nossa, lavei a minha alma. Não vai ser isso. Vai ser transformação de alma. Vai ser mudança de vida. Vai ser caráter de Cristo em nós. As pessoas vão ver de longe e falar assim, ele não conseguiria, mas o Deus que ele segue, consegue. Dele não vem essa transformação, mas vem do Deus que ele segue. E vai chegar um dia que as pessoas vão perguntar, eu creio nisso, aonde você vai? Aonde é que você frequenta que eu quero ir? As pessoas vão perguntar para nós isso. E vai ser um momento de a gente falar, eu vou num lugar. Eu não vou num local. Eu vou num lugar onde há transformação, onde há cura, onde há restauração. E quando as pessoas, como perguntaram, quem que é ele? Quem está lá é Jesus. Ele tem tudo o que nós precisamos. Nós só precisamos pedir. Nós só precisamos realmente entrar na presença dele com sinceridade. Porque ele nos conhece mais do que nós mesmos. Ele sabe qual é o seu desejo, mas ainda assim ele te abençoa. Para ver qual realmente é o desejo do seu coração. Na verdade, para que você descubra qual é o desejo do seu coração, porque ele tem tudo nas mãos dele. E por que eu falei da vida de Pedro? Porque Pedro era tido como um homem bruto, um homem duro, um homem desobediente. Pedro, uma rocha, Pedro, uma pedra, Pedro não obedece. Mas este homem, quando ele decidiu mergulhar na presença, quando ele decidiu realmente viver a profundidade de Deus, quando ele decidiu realmente fazer a vontade de Deus, que ele viu que ele precisava fazer algo diferente, a primeira pregação dele converteram-se 3.000 pessoas. Atos 5,15 diz assim, as pessoas colocavam os doentes nas macas na beira da rua, para que ele passasse e a sombra projetasse sobre eles, e eles fossem curados. Mas o versículo 16 diz ainda mais, diz que as cidades vizinhas traziam os seus doentes e os endemoniados, e colocavam todos na rua, e todos eram curados. Esse foi Pedro, quando decidiu viver a profundidade de Deus. Esse foi Pedro quando decidiu realmente fazer a vontade de Deus. Quando ele entendeu qual era o seu propósito. E nós podemos realmente, neste ano, viver a palavra que está sobre nós. Que é a manifestação do Espírito Santo. E como eu sempre digo, em nós e através de nós. Porque as pessoas vão ver a transformação e elas mesmas vão falar, não é dele, é de Deus. Não é dele, é do Deus dele. Porque ele não seria capaz. Mas se nós realmente mergulharmos, ou será que nós vamos chegar somente nos 4.000 pés e falar, opa, daqui não dá mais para mim. Por aqui eu fico. Para mim está ótimo, minha família está bem. Tenho casa, tenho carro, Deus tem me abençoado, graças a Deus. Mas e as pessoas que precisam? Porque nós estamos aqui porque alguém foi na nossa casa e pregou. Porque alguém nos encontrou na rua e falou de Deus. Porque nós estávamos trabalhando e alguém falou da palavra para a gente. Eu lembro muitas vezes que eu chorei muito. A pastora está aqui, a Nana, que me conhece desde a igrejinha, sabe que eu chorava, mas chorava muito mesmo. Chorava ao ponto de, no final do culto, eu não via as pessoas, eu só via vulto das pessoas, é verdade. Todo mundo vinha abraçar e eu só via vulto das pessoas, que eu não conseguia de tanto que eu chorava.
Tinha muita coisa em mim que Jesus precisava tirar e Ele tirou tudo ali. Hoje as pessoas veem eu chorando na igreja e não é nem 10% do que acontecia naquela época. A gente chorava de ficar no chão, ajoelhado, chorando, o culto quase todo. Mas Deus mudou a nossa vida. Foram períodos onde, eu lembro até hoje, tinham cultos pela manhã, às vezes o pastor não podia ir, estava eu ali, nosso pastor Elielson estava ali, alguns varões estavam ali, quantas vezes a gente viu endemoniados caindo ali e só tinha gente. Era só a gente e Jesus e a gente precisava fazer alguma coisa. Muitas coisas a gente viu de manhã na igreja e era só nós e Jesus ali. Muitas pessoas a gente viu sair dali chorando, agradecendo. Vi olhos de pessoas que eram castanhas ficar verde ali na igreja. Vi muita coisa acontecer na igreja. Vi o poder de Deus sendo manifestado naquele lugar. E Deus diz assim: vocês têm mais para fazer. Tem mais. Porque se não tivesse, não estaríamos aqui neste momento. Mas nós precisamos entender que essa palavra é para nós, o povo de Deus. Nós temos que mergulhar. Nós temos que entender que onde não dá pé para mim, eu vou porque Jesus está comigo. Ele mandou ir, então vai. Ele mandou pregar, então prega. Ele mandou falar, então fala. Eu acho que não vão ouvir, eu acho que não vai dar certo. É o meu emprego, é a minha faculdade. Eles são meus amigos faz tempo. Mas prega para eles. Eu tinha um amigo meu, tenho ainda esse amigo, desde a 4ª série. Meu padrinho de casamento, ele foi. Me ajudou muito. Depois do meu casamento, um dia depois, eu entrei em contato com ele. E ele falou comigo: passa aí um dia para a gente tomar umas cervejas. Eu falei: eu posso até passar, mas cerveja eu não tomo mais. Se você me chamar para ir, eu vou. Mas prepara um café para mim. Prepara um café, que café eu tomo. Mas cerveja eu não tomo mais. Agora eu sou de Cristo. E isso não faz mais parte da minha vida. Ele falou amém, beleza, tal. E eu estava esperando a ligação dele até ontem. Mas eu creio que um dia Cristo vai chegar na vida dele também. Ele não deixou de ser meu amigo. Mas eu creio que um dia ele vai sentir isso que nós sentimos. Um dia ele vai ter essa alegria também, não só ele, muitas outras pessoas. Eu tenho orado e pessoas que eu conheci de lugares longes. Conheci uma pessoa de Hermelino Matarazzo, que hoje eu entendo que eu preciso aprender mais, porque ela precisa ouvir algo. E eu preciso estar pronto para falar. Conheci um rapaz, um motorista do ônibus, que mora lá para São Bernardo, lá fora. E um dia ele estava falando algumas coisas. E eu comecei a falar de Deus com ele. Algumas coisas que ele tinha ouvido parcialmente da palavra. E graças a Deus eu entendia mais um pouco. Eu comecei a explicar para ele o que acontecia ali. E ele falou: que bênção, graças a Deus. E eu falei: eu preciso estar pronto. Não é só para pregar para alguém, não é só para orar. Você precisa ensinar. Às vezes alguém está falando uma palavra totalmente deturbada que outra pessoa falou, mas você está ali para direcionar essa pessoa. Às vezes esse é o seu chamado, é orientar e direcionar as pessoas, porque a obra é de Deus. A gente só trabalha na obra. E que não seja somente para nós um trabalhar, mas seja uma alegria trabalhar para Deus. Irmão, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas quando eu saí de casa, eu falei para o Senhor está no controle. Assim como o texto que eu queria, ele mudou totalmente, e eu falei: o Senhor está no controle. E eu quero dizer para você, você quer viver o sobrenatural de Deus? Você quer realmente que o Espírito Santo se manifeste em você, para que as pessoas de longe vejam a manifestação do Espírito Santo na sua vida? Porque se elas vierem, elas vão te perguntar, e você vai ter que falar. Aí não vai dar para se esconder mais. Aí você vai ter que falar quem te salvou, quem te curou, quem te limpou, e ele continua trabalhando até hoje. Então quem chegar, ele salva, ele cura, ele limpa. Mas temos que viver essa profundidade de Deus. Se é para mergulhar, eu mergulho.
Se é para se entregar, se entrega. Mas como eu disse, precisa primordialmente de duas coisas: uma decisão e uma ação. Decida viver a profundidade de Deus e decida se lançar nesse rio de Deus, porque Ele sabe tudo que nós precisamos e tudo que nós precisamos fazer. Ele tem tudo em suas mãos. Mas Ele disse para mim: precisa de algo mais. No meu pouco jejum, na minha pouca oração, no meu pouco conhecimento, Ele tem me abençoado sobrenaturalmente. E Ele disse para mim: precisa de algo mais. E eu fico pensando, o que será que Ele tem para fazer? Uma das coisas que eu tenho comigo até hoje é que tudo isso que aconteceu com a Ana, eu já falei para a Nana, não chegou ainda o momento dessa preparação que a gente teve ser manifesta. Ainda vai ter um momento onde a gente realmente vai manifestar tudo isso que foi feito nas nossas vidas. Mas esse momento não chegou ainda. Então a gente precisa caminhar até chegar lá. Porque Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida e não é para ficar só com a gente, não. Vai chegar um momento que você vai precisar externalizar isso que Deus fez na sua vida. E pessoas serão transformadas através de você. Vai ser um momento que o Espírito Santo realmente vai se manifestar na sua vida. Quando nós vivermos a profundidade de Deus. Não sejamos mais parciais, aquela área que você ainda tem, que você é parcial ainda, não seja mais parcial. Aquela área que você tem na sua vida, que você ainda é meio indeciso, será que eu deixo Deus cuidar? Será que eu guardo comigo? E Deus, Ele sabe, Ele só está esperando você entregar. Ele não vai tirar. É como o rio de Deus. Para viver a profundidade de Deus, a profundidade não vai entrar em mim, eu decido entrar. O homem falou, ele mediu, eram 4.000 côvados, e ele ficou esperando a decisão. E aí, vai entrar? Não, eu não vou te jogar, você entra se quiser. Então, para viver a profundidade de Deus, somos nós que decidimos. Até aqui Ele tem nos guardado, nos ensinado, nos fortalecido, nos cuidado, nos orientado, mas para decidir viver a profundidade de Deus, quem decide é você. Deus está aí e Ele é o mesmo, de Isaac, de Abraão, de Jacó, de Jó. Mas Ele diz assim: a profundidade está aí, você decide, você vai entrar ou não? Se entrar, tem coisas sobrenaturais para mim te mostrar. Mas é você que decide. Você vai viver a profundidade de Deus ou vai continuar sendo parcial com Deus? Deus tem coisas sobrenaturais para fazer este ano conosco. Não é com o pastor lá, o pregador, não, somos nós. Ele quer trabalhar conosco. Quantas vezes nós já pensamos em mudar de casa e mudar de emprego e a gente não consegue sair porque tem algo para fazer naquele lugar. Tem alguém que precisa ouvir de você. Tem alguém que precisa ver transformação em você. Mas nós precisamos entrar nesse rio do Senhor. A profundidade de Deus tem que estar em nós, porque, como a pastora disse, quando a gente entra em um local, em um certo nível, a gente não consegue viver se não entrar naquele nível toda vez. Quando você viver a profundidade de Deus, você não vai se contentar mais com outra coisa. Você vai querer viver a profundidade de Deus em todos os cultos. E não só no culto na sua casa, na sua empresa, no ônibus, no carro. Vai viver a profundidade de Deus aonde você estiver. Mas como eu disse, é você que decide. Faça a sua decisão e tome a ação que você precisa tomar. E Deus tem coisas sobrenaturais para te mostrar. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos entrar nessa profundeza, nessa profundidade, para viver tudo o que Deus tem para nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.
Glória a Deus.